Continuando nossos vídeos aqui a respeito da restauração, do processo de restauração oferecido, apresentado por Deus a Neemias e oferecido pela palavra de Deus a nós, passamos pela a porta do vale, onde identificamos a nossa necessidade, passamos pela fonte do dragão, onde vemos de onde jorra toda coisa ruim, toda a malignidade, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que tem poluído a nossa vida. Passamos pela porta do monturo e vimos o acúmulo de lixo que temos na nossa vida e que deve ser eliminado através da porta do monturo. Passamos por todas essas fases e passamos daí pela porta da fonte no último vídeo, onde identificamos que a nossa fonte é o Senhor, é Jesus. Todas as nossas fontes estão nele e é dele que brota a vida. Nós enxertados, ele como videira verdadeira e nós como ramos enxertados, fixados nele, bebendo como um ramo que é enxertado numa planta, bebe da seiva, ali recebemos a vida do Senhor, ali nós somos realmente nutridos e produzimos o fruto e o fruto que permanece, como diz a palavra de Deus. E na sequência, depois que Neemias passa a noite pela porta da fonte, vê ela em ruínas, vê que ela precisa ser restaurada, vê que a comunhão com a fonte, veja, a porta da fonte era a porta por onde a água entrava e saía de Jerusalém. Havia poços, é verdade, dentro da cidade murada, mas ali nessa porta, ela ficava junto de uma fonte e a água para alimentar os animais que ficavam fora, os estrangeiros que precisavam pernoitar fora de Jerusalém durante a noite, era dali que eles bebiam. Essa porta, restaurada na minha e na tua vida, significa que estamos bebendo da fonte certa. E é interessante que Neemias chega a um ponto, logo depois da porta da fonte, que ele é obrigado a descer da sua montaria. Ele já estava ali numa situação de humildade, como a Bíblia diz em Zacarias que Jesus, o jumento, ele representa a humildade. Eis que vem aí o teu rei humilde, montado num jumentinho, filho ou cria de uma jumenta. Representa essa humildade do Senhor. E ele teve que descer porque naquele ponto, ali onde ele chegou, Neemias, no meio daquela noite, não dava mais para passar a montaria dele, ele teve que passar a pé. E ele chegou num lugar chamado o açude do rei. Dentro de tanta coisa na minha e na tua vida, tantos obstáculos, tantas coisas pelas quais eu e você passamos, tantas dificuldades. Eu sei que isso está falando com você na medida que você vai ouvindo. Você vai se identificando com essa palavra. Você vai vendo os vales, as dificuldades, os traumas, as tristezas pelas quais você passou, as feridas que você carrega na alma. Você vê tudo aquilo que foi lançado sobre você da boca do inimigo. Você vê todo o lixo toda ferida, todo o pus, falando uma palavra mais pesada, até toda a infecção que isso causou na tua vida e que precisa ser eliminado pela porta do monturo. Você se depara com a fonte que te lava, que te limpa, que te restaura, que te nutre e de repente, no meio disso tudo, desse caos, quando você vê o diagnóstico, é isso que precisa ser feito, você se depara com um açude real, o açude do rei. Uma represa. O açude nada mais é do que uma represa. Um tanque onde águas são armazenadas. Águas que fluem para a vida. Desde que eu e você nascemos, desde que eu e você fomos gerados, há promessas, independente de ter sido antes de você conhecer a Deus, independente de ter sido antes de você ter entregue a sua vida para Cristo. Deus tem um propósito para a vida de cada ser humano e nesse propósito, Deus tem promessas para cada pessoa. E esses propósitos, essas promessas, elas ficam como que represadas, elas ficam como que armazenadas por Deus, esperando que esse diagnóstico seja feito. Ele nos apresenta esse diagnóstico, ele nos apresenta esse caminho. Ele faz a gente tomar conhecimento disso, da necessidade de cura, de restauração, da necessidade de um realinhamento com a palavra dele, não com um modismo, não com uma psicologia, não com uma escola da psicologia, ou da psiquiatria, ou da psicanálise, ou coaching, ou seja lá o que for, é com a sua palavra. Deus nos convida a estar alinhados com Ele, em intimidade com Ele, praticando as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a adoração, o estudo e a leitura, a assimilação da sua palavra, os momentos
de contemplação, de solitude na presença de Deus, o serviço a Deus, entre tantos outros que futuramente faremos uma série aqui também sobre as disciplinas espirituais. Então há uma fonte armazenada de bênçãos pronta para romper sobre a minha e a tua vida a partir do momento que nós aceitamos a realidade de que precisamos de restauração, de que precisamos confrontar mesmo, encarar, como se diz, uma redundância, encarar de frente os nossos problemas, os nossos traumas, as nossas mágoas, aquilo que tem poluído a nossa mente e que muitas vezes nós estamos até mesmo viciados em ouvir, a autopiedade, a crítica excessiva, a autocrítica excessiva e a crítica a outros excessiva. Isso é pecado, isso é maledicência, isso te joga no inferno. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Tudo isso precisa ser identificado no vale, porque essa muitas vezes é a minha situação e a tua situação diante de Deus no vale que nós nos encontramos. Mas nós achamos que está tudo bem, dá para tocar a vida do jeito que está. Eu estou bem, eu estou abençoado, está tudo bem, não me falta nada. Mas será que há azeite na sua lâmpada? Será que há azeite na minha lâmpada? Será que se o noivo chegar essa noite, à meia-noite, bater a porta, haverá azeite na minha e na tua lâmpada? Será que eu não terei que sair correndo para tentar comprar azeite e quando eu chegar a porta vai estar fechada? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Porque depois não adianta nós, mas eu vivi de determinada maneira, eu sou tua noiva, eu sou uma das virgens, eu faço parte da noiva de Cristo, da igreja do Senhor. Não vos conheço, Jesus diz. Então, precisamos fazer esse diagnóstico com pressa. Precisamos ter ele em mãos e tomar uma atitude que nós vamos ver nos próximos vídeos de restauração propriamente dita, a ordem da restauração das portas. Aqueles aspectos na minha e na tua vida que precisam ser tratados por Deus, restaurados por Deus, alinhados, postos de pé e estarem em funcionamento, não apenas funcionando, mas fluindo, estando no seu lugar, fazendo a coisa certa e da maneira certa. É o que Deus nos convida a fazer. Há uma represa de bênçãos para mim e para você, cheia, repleta. Toda boa dádiva, como eu disse no vídeo anterior, todo dom perfeito, tudo que é bom, desce do céu, desce do Pai das luzes, de Deus, em quem não há sombra ou variação de mudança. E a Bíblia também diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz consigo dores. E nós precisamos urgentemente traçar esse diagnóstico. Eu e você precisamos nos colocar na presença de Deus, como Neemias, orar e jejuar o tempo que ele fez ali no capítulo 1, o tempo que ele praticou isso antes de se colocar na presença do rei. Nós temos acesso ao rei. Você tem acesso e eu também tenho. Peça a Deus para te mostrar, para te dar esse diagnóstico, para abrir os teus olhos, teus ouvidos, teu entendimento espiritual, para ver o vale que você se encontra, para ver aquilo que tem te contaminado, para ver o lixo que está acumulado dentro de ti e contemplar e enxergar que há uma saída, que nem tudo está perdido, há uma fonte jorrando e essa fonte ela pode vir com tanta força a ponto de lavar tudo e empurrar todo esse lixo para fora quando essa represa de Deus se romper sobre a minha e a tua vida a partir do momento que a gente venha se arrepender, no sentido de mudar de mente, ter uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente perante o Senhor, para que possamos ter um encontro verdadeiro com Ele, ter a nossa vida transformada e transformar o ambiente no qual nós vivemos ao nosso derredor. Amém? Eu desejo de todo o coração que essa palavra te encontre, fale contigo, te ponha de pé, te entusiasme, no sentido, a palavra entusiasmo significa enteos, estar cheio de Deus. Ela te encha da presença de Deus e te encoraje a tomar uma decisão na sua vida, de ser restaurado, de deixar ser restaurado, de mexer em áreas dolorosas na tua vida, para que a bênção de Deus possa jorrar sobre você e através de você. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém.